Vamos fazer a leitura do livro do Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Quantos acharam para dizer amém? Amém. Oh, amém, está bem inspirado, irmãos. Fiquei contente. João, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Por enquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descesse depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém, irmãos? Amém. Pode fechar com a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estava meditando em que palavra compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Aleluia. E estava em algumas palavras, a minha esposa estava conversando comigo e ela me perguntou: sobre o que a gente vai meditar essa noite? Eu disse para ela: tem algumas, eu não sei, que o Espírito Santo não me direcionou. E alguns minutos antes de vir para cá, ele colocou essa mensagem no meu coração. Eu quero compartilhar contigo. Irmãos, havia 3 festas em Jerusalém. Eu estava estudando, estava olhando a história, gosto muito de história, e eu quero compartilhar para os irmãos porque que nesta noite o Senhor vai nos trazer uma lição. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu colocaria o título: A Lição, porque nós vamos aprender nesse capítulo algo da parte do Senhor impressionante para as nossas vidas, que acontece no dia de hoje ainda. Havia 3 festas sagradas naquela época, irmãos, entre os judeus. A primeira festa era a festa da Páscoa, dos pães asmos. A segunda festa era a festa de Pentecoste, ou da colheita, ou das semanas. E a terceira festa, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa que muitos historiadores acham que é para esta festa que Jesus está vindo. Eu gosto muito de história, irmãos. A minha esposa sabe disso. Ela me atura, pastor, de uma forma impressionante. Eu vivo vendo historiador no YouTube, como o Brasil foi descoberto, como colonizaram o Brasil, como foi a guerra do Paraguai, como foi a guerra. Eu gosto de história. Eu sou fascinado em história. Mas alguns tempos atrás, o Espírito Santo levou meu coração a trazer, pastor, mensagens cravadas nos evangelhos. Porque parece assim que a igreja, nesse último tempo, nós estamos trazendo muita história. E a maior história do maior homem que morreu por mim e por ti, parece assim que está sendo colocada de lado. Parece assim que os exemplos de Cristo estão colocados em segundo plano. Parece assim que toda a trajetória de Cristo, ainda que curta, mas cheia de exemplos e milagres a serem seguidos por mim e por ti, parece que está sendo colocado em segundo plano. E aqui eu me deparei com uma história de um paralítico, irmãos, que está num tanque há 38 anos. Mais ou menos a Bíblia diz que ele estava ali naquele tanque. Para esse paralítico estar ali naquele tanque, sem ter ninguém, porque a própria Bíblia vai dizer, a narratória do texto vai dizer que ele, quando tem um encontro com Cristo, missionária, ele vai dizer assim para Jesus: você vai me colocar nas águas? Em outras palavras, ele está falando para Jesus: eu estou aqui há anos abandonado, eu estou aqui há anos esquecido por minha família, eu estou aqui há anos rejeitado. E os irmãos conhecem a história dos evangelhos, sabem que na cultura judaica, o judeu, ele prisma por história e por família, não é, pastor? A cultura da história e da família para o judeu é muito importante, irmãos.
E este judeu aqui, ele está esquecido em um tanque. Ele está, de certa forma, longe de todos aqueles que poderiam se ajudar. Porque naquela época, alguém que nascesse com uma enfermidade era simbologia de pecado. E na religiosidade naquela época, família nenhuma queria ser agregada ou queria ser colocada de perto com alguém que está em pecado, ou alguém que simboliza pecado para esta família. Então todos os fariseus que estão ali perto, que estão perto do tabernáculo, e a Bíblia vai dizer, os historiadores também, que ali perto estava o tabernáculo dos sacrifícios. Por isso que o tanque de Betesda era chamado do tanque das ovelhas. Eu estava pesquisando, pastor, e estudando a história, e o Espírito Santo começou a falar comigo, porque aquele tanque tinha 13 metros de profundidade. Havia um tanque sul, que era uma cisterna, e a cisterna norte. A cisterna sul, ela foi construída antes. A norte, ela foi construída 200 anos antes de Cristo. E essa cisterna, ela aguava toda a cidade de Jerusalém. Eu comecei a pensar, por que esse paralítico queria pular dentro de uma cisterna de 12 metros, 3 metros, 50 metros de largura, 100 metros de comprimento, pastor? Eu comecei a conversar com o Espírito Santo aqui, e comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei a estudar. Sabe o que os historiadores dizem? Que quem auxiliava no sacrifício buscava água naquele tanque de Betesda. Por isso a simbologia do tanque das ovelhas, as ovelhas que eram sacrificadas no tabernáculo eram lavadas ali. E a história também vai dizer que era o tanque da purificação, pastor. Todo mundo que estava na festa em Jerusalém, que ia para o templo, tinha que passar ali, pegar água, se banhar e se purificar. Só que a mesma história vai dizer, pastor, que os romanos estão tomando Jerusalém. E a mesma história vai dizer que há uma cultura dos romanos com Deus chamado Asclepe ou Esclepe, dependendo da tradução. Deus da medicina, um Deus pagão. E próximo ali, eles construíram também umas piscinas. Eles também construíram piscinas que eles se banhavam e eram curados. E aqui começa a mensagem de lição esta noite. Aqui vai começar a mensagem. Glória. A religiosidade, pastor, tem tomado conta da nossa igreja. Tem pessoas que dizem, não, mas é liberal demais, não, mas é conservador demais, não, mas tem doutrina demais, não, mas tem palavra demais, não, mas tem palavra de menos. E as pessoas estão perdendo o foco de seguir a Cristo, pastor, como eu falei no início da mensagem. Se fôssemos olhar a mensagem aqui, a família abandonou ele. Vamos meditar um pouquinho. A família abandonou 38 anos na beira de um tanque. Não quer saber se está se alimentando, não quer saber se tem alguém por ele, não quer saber se está passando frio, se está na beira de um tanque, de uma cisterna, sem ninguém para conversar, sem ninguém para compartilhar. Família abandonou. E a mesma história vai dizer que os fariseus estão no cenário e estão perto dos sumos sacerdotes que está sacrificando perto dali, que havia um portão feito pelo sumo sacerdote. Eu posso anotar, irmãos, que eu sou muito esquecido. Deixa eu falar o nome correto para vocês. Em Neemias capítulo 3, a partir do verso 1, vocês vão ver uma passagem com um grande sacerdote. Em Neemias capítulo 3, a partir do verso 1, você vai ver que ele fez uma porta de acesso desse tanque ao altar do sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer dos grandes religiosos daquela época, a cultura religiosa, o que simbolizava a religião naquela época, que estava perto, mas não fazia nada. Sua família lhe tinha abandonado. E a história da Bíblia vai dizer, pastor, que ao mover das águas, vinha um anjo ao mover das águas. Todo mundo que tinha enfermidade se jogava. De onde saiu essa cultura?
cena, ele traz algo que simboliza tanto o paganismo como isso aqui. Isso já era a cultura romana sendo impregnada, pastor, no povo de Deus. Porque ali perto, se você estudar a história de Jerusalém, pode procurar no YouTube aí documentários que vão dizer, irmãos, que tinham piscinas ali perto. Vê que eles acreditavam nesse Deus eclépsio, e eles se banhavam naquela piscina, e eles faziam tantos procedimentos romanos que eram curados. E Jerusalém está absorvendo essa cultura, está ali o paralítico absorvendo essa cultura. Quem sabe na cabeça deles haverá uma confusão, não, porque a gente se lava aqui para se purificar para o sacerdócio, quem sabe? Se a gente pegar um pouquinho da cultura dos romanos e colocar aqui dentro, e quando mover as águas, eu vou ser curado. Você sabe por que eu quero te falar isso aqui nessa noite, irmãos? Porque quando Jesus, pastor, se aproxima do paralítico e pergunta para ele se ele quer curado, aonde é que está a fé do paralítico? Responda para mim. Ao mover das... Por que eu disse que a mensagem dessa noite era condição? Glória a Deus. Aonde está a tua fé, meu irmão? Minha irmã que está aqui essa noite. Você tem colocado a tua fé? Quem sabe você tem colocado a tua fé no pastor, em mim? Quem sabe você não tem recebido, tem murmurado? Quem sabe você tem esperado o milagre da parte de Deus? Eu te pergunto, onde está a tua fé? Quando Jesus chega neste encontro, antes desse encontro, pastor, que eu sempre gosto de falar, ele tem um encontro com uma mulher que está na beira de um poço tirando água, e ele estava esperando o Messias. Mas ela dizia assim: os judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem que nós temos que adorar no Monte Gerizim. Aonde estava vendo essa mulher? Mas ele vem. Essa cultura de religiosidade tem que sair da nossa igreja, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje, pastor, e continuará sendo eternamente. Se tu colocar tua fé em ação, tu vai ver o que ele pode fazer por ti. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Nós somos seguidores dele. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, irmão. Há uma promessa de Deus que aonde tu colocar a planta do teu pé, o Senhor vai te dar como herança. Não depende de um poço, uma cisterna. Tu não precisa de técnica de pregação, irmão. Tu não precisa de uma boa homilética. Tu precisa do Espírito Santo na tua vida, do amor de Cristo na tua vida, em meio ao mundo que quer se matar, irmãos, que só prega o ódio, só prega o que não presta aí fora. A mídia só contamina a nossa mente. A igreja tem que se posicionar e pregar o amor. Jesus vai passar por todo mundo entrando pelo aquele tanque. Jesus vai passar pelos fariseus, pastor, sabendo que os fariseus iam condenar ele. Ele vai passar e vai olhar, porque a própria palavra do texto dentro da tua casa vai dizer que Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus conhece a tua situação antes de chegar aqui, meu querido. Sabia que o Senhor Jesus te conhece desde o ventre da tua mãe? E tu sabias que ele tem um propósito contigo? Eu não estou falando de mim mesmo, é o Espírito Santo que está mandando eu falar para ti. Sabias que é uma promessa grande de Deus na tua vida, que vai além do que tu estás pensando? Eu estava te vendo mexendo aqui, tu não sabes a promessa de Deus que é na tua vida, meu jovem. É muito além daquilo que tu imagina. O Senhor quer te separar para uma grande obra. Ele quer fazer que tu mostre a diferença nesse último tempo, meu jovem. Abre o teu coração para o Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida. E quando tu começar com Cristo, como eu falei aqui no início do culto, tu vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Tu vai ver as coisas começar a acontecer. Tu vai dizer: Senhor, eu não sabia que tu agirias dessa forma. Tu sabia que o diabo quer que tu faça na tua casa? Que tu amaldiçoes, que tu brigues. Sabe o que a mídia está tentando fazer com a nossa mente? Uma lavagem cerebral, pastor, para a gente maldizer o pastor, para a gente maldizer o ministério, para não congregar mais. Olha aquilo que Jesus está fazendo. A religiosidade está impregnada dentro de Jerusalém, no Sinédrio. Eles estão pedindo a Rubem e Herodes, estão sacrificando por moedas. Não querem nem saber do paralítico está ali. Mas Jesus está vindo de longe, de Galileia, passa por uma mulher necessitada.
Em outra palavra, pastor, como diz a psicologia, está curando o coração dele, não está, pastor? Jesus está fazendo uma pergunta: quer ser curado? Olha que interessante esse texto, irmãos. Jesus diz para ele assim: pastor, pega o teu leito e leva. Não faz como a cultura pagã de Roma aí do lado que deixa. Ali para dizer que foram do lado, na piscina não deixa. Mostra para os fariseus que vão me condenar que eu tive mais amor por ti do que por mim. E digo ele no sábado. Aleluia. Jesus está sabendo que vai ser condenado, mas está fazendo bem, pastor. Mas está manifestando amor. Se não é esse evangelho que a gente vive, nosso evangelho é nulo, irmãos. Se não é o evangelho que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha. Mas tenha. Você tem a vida eterna, meu irmão. Está na hora da igreja parar de arrumar dogmas e coisas que estão lá do mundo e viver condenando as pessoas, e viver maldizendo as pessoas, e viver correndo as pessoas. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Te lembra o que o jovem falou no início? Aqui a gente recebe todo mundo bem, todo mundo é de casa. O carinho, o amor que eu e minha esposa fomos receber aqui foi fora do normal. E esse poder do Espírito Santo está na tua vida. O mundo não tem condições de amar ninguém. É verdade, pastor? Aleluia. Quem está entendendo a mensagem? Jesus vai dizer para ele assim: pega a tua cama, leva. Ali na frente vai ter um encontro contigo. Sabe aqueles anos de tristeza, de amargura, de angústia que a família tinha abandonado? Caiu por terra, porque ele vai procurar a família depois de morrer. 38 anos. Ele tinha todo. Se ele fosse curado com a fé dele que estava naquele tanque, se ele fosse curado, ele jamais iria procurar a família. Sabe o que o Espírito Santo está falando para ti aqui essa noite? Ora pela tua família, ama a tua família, perdoa, busca ajuda quem precisa de ajuda. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro? Que a sua cultura é dura, que ele era pescador. Está ensinando o valor do perdão. Sabe o que Jesus está ensinando para os fariseus que estão ali? Que maior que estudar toda a Torá, todo o conhecimento, é o próximo como a si mesmo. Eu sempre disse em minhas pregações, pastor, em minhas mensagens: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que vê, diz que ama a Deus. A palavra que não vê, ama a Deus que não vê. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que não era visto, e odeia o seu irmão a qual vê, não ama, está enganado. Tem algumas vezes em conversa eu e minha esposa que a gente começa a falar sobre a doença da ansiedade, e eu digo assim para ela: meu amor, a tua mente está te enganando, não é? A tua mente está te enganando. Sabe o que o diabo está tentando colocar na nossa mente nos últimos tempos, pastor? Vergonha, ódio, maldicência, divisão. Um reino dividido, diz a palavra, que não prospera. Um reino dividido não prospera. Uma casa dividida não subsiste, irmão. Glória a Deus. Se nós tivéssemos praticado esse evangelho de Cristo aqui, tenho certeza que o culto de quarta-feira estaria cheio. Sabe por que estaria cheio? Porque você ia se lembrar do seu irmão que está na sua casa desanimado, em vez de dizer assim: pastor Ferrari, não adianta, não convido mais, ligo o convite e não venho culto, estou sempre correndo atrás, não venho culto. Não, você dizer: irmão, vamos lá, estou sentindo falta de ti, não te vi no culto, estou sentindo falta de ti. Você ia sair nas ruas evangelizar. Ele chegou, um pastor velhinho no retiro de obreiro, pastor, chegou e disse assim para mim: meu jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Faça com as pessoas reclamando, faça com as pessoas me dizendo,
e faz com as pessoas murmurando também. Aqueles que estão murmurando, no dia da celebração que seja abençoado, tu vai ter o privilégio de vir com a mão para cima, levantada, adorando, sentindo Deus renovado, cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer que está se levantando luta sobre a tua casa, sobre a tua família, como estava na vida desse paralítico. Quando o Espírito Santo começar a cumprir a promessa na tua vida, eles vão ser abençoados também. Eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua casa. Em nome de Jesus, quando Deus chegar na tua casa, as coisas vão estar diferentes. Eles vão sentir a presença do Espírito Santo que está na tua vida. Eu profetizo sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego. Enfermidade, eu falo contigo. Eu te dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. Pelo ministério que a mim foi concebido, te repreendo. Eu ministro saúde, eu ministro cura sobre a tua vida aqui essa noite. Nós vamos cantar a sua demais. Eu vou estar passando a mensagem para o nosso pastor. O horário se foi, às 9 horas. E o Espírito Santo já disse amém. Tinha umas coisas para trazer, mas quando um homem fala e Deus se cala, mas quando Deus fala, o homem se cala. Eu sinto dentro do meu coração que o Espírito Santo deu amém. E eu vou estar passando para o pastor. Eu peço humildemente oração para esse gaúcho e terra pernambucano que estou aqui. Não está sendo fácil um embate de cultura. Saí da minha terra com 37 anos, mas estou aprendendo muito com vocês que estão aqui. Estou aprendendo a mais de povo. Peço oração pelo Rio Grande do Sul encarecidamente. E vocês estarão nas minhas orações também. Está passando para o nosso pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Maravilhoso. Manda a glória mais forte em nome de Jesus. Fique sempre essa ministração, essa mensagem. Vamos aumentar mais o microfone. Fique de pé, por favor. Obrigado, evangelista Flávio. Que pena que faltou tanta gente hoje, mas as pessoas que vieram foram as escolhidas pelo Senhor. Amém? Lídia está ali no registro. Deus abençoe Lídia. Já vão ser papai e mamãe. Criancinha já nasce. Eu queria terminar antes. Já recolhi as ofertas, os dízimos? Amém. Queria, antes de terminar, missionária Carla, que tudo maravilhoso, segunda-feira, Deus abençoe. Tem tudo para crescer de uma forma muito expressiva. E é perto de ti, tudo já botão. Essa é a minha oração. Amém? Nós vamos terminar com uma canção. Deixa eu te ver. Que aqui me encontro, esperando alguém que me estenda a mão. Marcas que deixaram cicatrizes, cicatrizes que me faz lembrar. 38 anos, eu sou 38 dias, a agonia que me faz chorar. Com maltrator, a esperança que havia em mim. Quero me levantar, poder voltar a sorrir. Vou esperar uma mão pra me ajudar. Levanta, toma tua cama e vai e anda. Desse mal não sofre mais, me chama. Eu ouvirei a voz, não temas, simplesmente basta crer, confia. Esse nome é poder, contempla, escuta.
sua palavra de vida, que levantasse ela. Libera sobre o altar também, em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar enquanto uma pessoa libera a palavra de alegria, de vitória.